Bom dia, estamos iniciando o painel 2 do JOPECAL 2021. A senhora Armelinda está pronunciando. Então, já foi apresentado, né? O professor já falou o tema, a história do município de Ji-Paraná, Rondônia e a educação escolar, colonização e luta pela terra. Aqui o mapa de Rondônia, né, onde fica localizado Ji-Paraná. E esse trabalho, a introduçãozinha bem breve, é um recorte da minha pesquisa de doutorado vinculada ao programa de pós-graduação em educação escolar da UNIR de Porto Velho, e está nesse eixo, esse eixo 5. A minha intenção, primeiramente, era falar mais sobre a história de Rondônia, mas para ter esse vínculo aqui, com certeza, eu procurei falar um pouquinho sobre a instituição escolar aqui de Paraná, como foram as primeiras escolas, a história aqui do nosso município, relacionado também à educação, não só à colonização do espaço físico. E o objetivo desse trabalho é apresentar um breve panorama sobre a colonização de Ji-Paraná, mas com foco na criança e na educação escolar. Essas crianças migrantes que vieram com seus pais colonos, como que elas ficaram, como que elas chegaram, como ela foi tratada nesse local, o que ela enfrentou nessa colonização. Então, esse será o foco do nosso artigo. E a metodologia é com pesquisa bibliográfica, com pesquisas em livros, revistas, jornais, teses, dissertações, todo material que nós encontrarmos alguma informação falando sobre o nosso tema de pesquisa, nós vamos fazer essa investigação. E as discussões, o que nós colocaremos nesse trabalho? Como já foi falado, será o foco a colonização, as crianças e a educação escolar, mas também pretendemos trabalhar termos como a colonização, as relações de sociabilidade entre colonos e indígenas, porque esses colonos, principalmente da região sul, região sudeste, chegaram aqui a Rondônia, num local que já era habitado por indígenas. Como que foi esse embate? Essa relação foi positiva, foi negativa, foi de exploração? Como que foi toda essa relação? Quem foram as principais vítimas? Como que foi os indígenas? Como que ocorreu tudo isso? Como que eles aceitaram? Como que foi essa relação com aquele que está chegando e aquele que já estava aqui? Como que foi tudo esse processo aqui de colonização, vamos dizer assim, não indígena na nossa região aqui de Ji-Paraná? E as primeiras escolas, como que foi toda essa construção? Porque foram chegando muitas crianças e o poder público local conseguiu que essas crianças tivessem acesso à educação. Então, tudo isso nós pretendemos desenvolver um pouquinho do nosso trabalho. E aqui, dos resultados, nós buscamos reforçar a importância da valorização das memórias do nosso município, bem como enfatizar as lutas e os percalços dos colonos em busca da posse da terra, principalmente a partir da década de 60, e as relações estabelecidas com os povos indígenas, que já falamos, né? E também trazer para essa discussão como se deu a presença das crianças nesse espaço de lutas e conflitos. Se for para olhar a história de Rondônia, a colonização, desde há muitos anos, não começou com os colonos em busca da terra, mas teve, primeiramente, a exploração da borracha, de ouro, de materiais, pedras preciosas, mas que realmente veio essa grande leva de pessoas foi com essa colonização da terra. Então, tudo isso nós gostaríamos de abordar um pouco nesse trabalho. Já as nossas considerações finais, nós destacamos a relevância em discutir a presença da criança no período da colonização do município e destacar as memórias acerca da educação escolar para as crianças de paranaenses. Se for para olhar a atualidade, nós temos muitas escolas com educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, mas desde a década de 60, 70, como que era esse acesso para a criança na escola, desde aquela criança camponesa, como que ela teve acesso à educação? E também
enfatizamos, enquanto eu preparava o resumo para esse trabalho, eu já pensava, né, eu olhei que há muitos poucos registros sobre as memórias em relação às crianças e à educação escolar em Ji-Paraná. E por isso nós empenharemos em procurar apontamentos que nos ajudem a retomar todos esses primeiros passos acerca da memória e da história da educação em instituições escolares. Mas eu achei muito pouco material disponível, então é uma memória que precisa ser resgatada, mas também de forma muito, vamos dizer assim, muito difícil, que não há muito material escrito sobre isso. Um dos trabalhos que eu encontrei, que eu consegui, até foi do professor Paulo Dutra e a professora Neidmar, que são aqui do curso de pedagogia, aqui da Unir de Paraná, que já trazem um pouco sobre a instrução pública do município de Paraná. Também um trabalho ficou muito interessante, então com certeza eu vou usar esse trabalho aqui para a escrita do meu artigo, e também nas pesquisas, eu vi que um professor aqui do curso de matemática, ele trabalha um pouco sobre essa memória, que é o professor Marlos, ele trabalha também com essa memória da pesquisa em história da educação, tanto voltado para a área da matemática, mas como com a educação geral em Ji-Paraná. Então, esses dois trabalhos foram os que eu conseguirei mais me embasar para a escrita desse trabalho. E também tem outros trabalhos, também outros livros, que nem Lima, Neves também, que fala um pouco dessa história de Ji-Paraná, mas a educação escolar não há muito ainda escrito. Então, era basicamente essa a minha apresentação. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos e todas. Talvez até o professor Paulo Dutra possa ter mais informações do que eu. É um assunto, vamos dizer assim, novo para mim, que eu não tenho muito material disponível, mas com certeza eu farei a pesquisa. Acredito que esse estudo é bem relevante, a história do nosso município. Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma colocação a fazer, estamos abertos a discussões depois da outra apresentação. Muito obrigada. Certo. Muito obrigado, Armelinda, pela linda apresentação sobre a historiografia da educação, né, na nossa região. Então, nós vamos chamar agora, gente, o próximo trabalho, intitulado Práticas Corporais de Circo e Ginástica em Apresentações no Contexto Amazônico. É de autoria do Samuel Moreira Araújo, do Fernando Araújo Crescêncio e do professor Neil Franco Pereira de Almeida. É com vocês. Pessoal, os nossos slides estão aparecendo para você? Confirma para mim, só de eu começar, para ver se eles estão passando direitinho. Está aparecendo sim, Samuel. Só para colocar na modo apresentação, para ficar maior, por favor. Ficou maior agora? Ainda não. Ainda não. Não tá nem mudando? Não. Ó, para mim aqui já tá. Peraí. Tela inteira. Tela inteira costuma dar mais certo. Sim. Eu vou fazer isso mesmo. Mônica, a janela não dá. Só abrir aqui isso daqui. Então, eu acompanho por aqui. Agora apareceu para vocês, gente? Sim, agora sim. Certinho. Sim? Beleza. Vê se está passando para mim, se está certinho, como é que tá aí? Sim, está passando. Sim? Beleza. Pessoal, primeiramente, bom dia para todos e todas. Meu nome é Samuel Moreira de Araújo. Eu vou apresentar o trabalho no evento junto com o Fernando, e o nosso trabalho é intitulado Práticas Corporais de Circo e Ginástica em Apresentações no Contexto Amazônico. Esse trabalho ele foi desenvolvido no nosso grupo de pesquisa, o Grupo de Estudos e Pesquisa Corpo, Culturas e Diferença, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora,
sob orientação do professor Neil Franco. De início, a gente começa falando um pouco sobre o trabalho, a nossa introdução, falando sobre a importância dos festivais ginásticos. Por que dessa importância desse festival ginástico? Porque a maioria dos festivais ginásticos, eles dão para todas as pessoas, tanto os participantes quanto as pessoas que estão assistindo, a importância desse momento de congraçamento, intercâmbio entre praticantes. Tanto intercâmbio em termos de troca de cultura, trocas de experiências e trocas de outros sentidos em relação a aprendizado na construção desses processos coreográficos que a gente organiza. Nesse caso aqui, dos contexto amazônico, esse festival ele assume um papel diferente porque ele está longe de ser só uma apresentação. Ele traz também elementos culturais que vão falar para além desse entretenimento. Eles vão estar trazendo informações sobre identidade e a cultura daquele povo. Eles buscam, por meio dessas produções, instigar os participantes a pensar, a refletir sobre questões que estão norteando o cotidiano dele. Aí, tanto que a maioria desses festivais no contexto amazônico, alguns deles trazem questões sobre boi-bumbá, sobre essas questões que norteiam aquela região desse contexto amazônico. E, para além disso, cabe destacar também, né, que a identidade ela é algo que ela é construída e transformada ao longo dessas relações que essas pessoas vão construindo. A gente não tem uma identidade fixa ao longo do tempo. Essa identidade ela é algo que ela vai se modificando, ela é algo fluido, ela vai se transformando ao longo desse tempo, e isso acaba que vai construindo esse processo junto com essas pessoas, inclusive na construção dessa disseminação dessa cultura desse povo amazônico. Para isso, o que a gente fez? A gente pegou um projeto institucional, o Prodagin, que é um projeto de extensão de dança, ginástica e atividade circense da Universidade Federal do Amazonas, e esse projeto ele vem desenvolvendo festivais, projetos e produções onde a cultura ela é valorizada e tida como sinônimo de orgulho e de identidade para aquele povo amazônico. Uma das produções é a Mostra de Ginástica Prodagin, que é o nosso foco de análise aqui, que ele busca, ele tem como objetivo, por meio de um tema que é definido ao longo do ano, mostrar o desenvolvimento dos alunos nas práticas corporais de dança, de ginástica e de atividade circense. E como que essas linguagens corporais, né, aqui por linguagem corporal, nós, educação física, entendemos as linguagens corporais, no caso, as expressões corporais, como que o nosso corpo se comunica através disso, e eles utilizam dessas linguagens de dança, ginástica e circo para trazer essas representações, tá? O nosso objetivo desse trabalho, discutir como a quinta mostra do Prodagin da UFAM utiliza as linguagens gímnicas e circenses para reforçar o caráter identitário da cultura do povo amazônico. A nossa pesquisa é uma pesquisa de cunho qualitativa, onde nós analisaremos o vídeo da quinta mostra do Prodagin, ancorado nas teorias pós-críticas do conhecimento para análise dos dados encontrados. O nosso método, o quinto Prodagin, Amazônia, um canto de esperança. Essa daí é um dos festivais que eles organizaram no ano de 2019. Esse festival, ele teve como tema Amazônia, um canto de esperança, tema que esteve e ainda está em evidência, devido a intensas queimadas e explorações criminosas dos recursos naturais, da fauna e da flora. Essas são algumas informações que o pessoal traz para a gente referente a esse evento. Eles falam também que essa idealização desse evento ela ocorreu com a atenção da equipe ao momento em que a Amazônia estava passando, devido a muitas notícias que expunham a fauna e a flora e aos recursos que estavam sendo explorados de maneira prejudicial e irresponsável, sem nenhuma fiscalização dos órgãos competentes. E, para isso, eles resolveram organizar essa apresentação com a intenção de chamar a atenção da população sobre a valorização daquele local que eles têm, dessa riqueza natural que é a floresta amazônica. E essa apresentação, no caso, a sinopse do evento é mais ou menos assim, eu vou ler aqui para vocês, que eles deixam essa descrição para a gente também no vídeo. O resumo.
Essa é a história de um rico empresário que tinha interesse em construir um grande shopping center em uma área preservada da floresta amazônica. E ao levar sua filha ao local da construção, ela teve a oportunidade de conhecer os mistérios da Amazônia e, ao se encontrar com a Mãe da Mata, que lhe apresentou todos os encantos e magia que rodeiam a floresta, e ao apresentar esse encanto aos seus pais, eles desistem de construir o shopping center e destruir a floresta. Então, essa apresentação, ela traz uma série desses elementos, ela traz esse ponto crítico para a gente poder refletir sobre a importância da preservação da Amazônia, e ela também traz elementos culturais, como presença de lendas, de entoadas, que são músicas características. Acho que entoadas, gente. Peraí. Não, é só toadas, não tem nem não. Toadas, que são músicas características da região amazônica. E o que a gente evidencia nessas apresentações, que quando a gente vai analisar as práticas de circo e de ginástica, a gente percebeu a presença de acrobacias aéreas. No caso, o tecido acrobático. O tecido acrobático é um pano que fica suspenso em torno de 6 metros, 7 de altura, e as pessoas realizam algumas movimentações nesse aparelho. E quanto às modalidades de ginástica, a gente teve a participação de ginástica rítmica, de ginástica artística e de ginástica acrobática. Esses foram as duas manifestações de ginástica e de circo que nós percebemos presente nesse evento. E percebemos também que esse evento, além dele promover um momento de riqueza cultural, o festival ele também utiliza dessas linguagens, né? A circense agímica, com o intuito de alertar e conscientizar os espectadores e participantes sobre o desmatamento que ocorre na floresta. E é pensado nesse aspecto educativo que nós entendemos também a importância de se levar a cultura amazônica por meio dos festivais, para o ambiente educacional, para que a partir da visualização da cultura, essas pessoas possam refletir, discutir e se conscientizar sobre esses festivais e sobre a importância dele. Aqui a gente percebe que quando as pessoas estão fazendo algumas apresentações, tanto com as modalidades circenses e as modalidades ginásticas, elas trazem elementos que se aproximam dessa cultura daquela região, tanto para fazer algumas movimentações características, quando eles estão representando alguns personagens típicos da região, ou quando eles estão trazendo algumas partezinhas de algumas lendas. Aqui é uma foto da modalidade circense, que é o tecido acrobático, que eu falei com vocês, que é uma que aparece. Aqui é uma modalidade de ginástica rítmica, que o pessoal está apresentando, não dá para ver muito bem, porque foi um print do vídeo. Elas estão utilizando aquelas fitas de GR, que é esse aparelho aqui, que está nessa fotinha aí da direita. E também, mais na frente, ali na região mais centralizada, elas estão fazendo uma figura de ginástica acrobática, que é uma construção de uma pirâmide. Bom, concluindo, e as nossas considerações finais, nós evidenciamos que tanto as linguagens circenses quanto as linguagens gímnicas, elas foram utilizadas como instrumento para a valorização da cultura local, onde, através de composições coreográficas, permitiram a tematização do festival, a apresentação de lendas e histórias típicas, músicas regionais e a valorização do saber do povo amazônico. Agradeço, eu, Fernando e o Neil, a atenção e a escuta de todos e todas presentes. Aqui segue o nosso perfil do Instagram e os nossos e-mails também, caso vocês tenham alguma informação, queiram esclarecer alguma dúvida, e colocamos-nos à disposição a partir de agora. Muito obrigado. Samuca, você pode colocar no primeiro slide, por favor, só para a gente tirar um print que o Neil pediu? Eu acabei de esquecer. Pronto. Você abre ele, por favor. Já está aberto. Apareceu agora. Aí. Obrigado, Samuca. Pessoal, obrigado, viu, pela atenção e pela escuta. Certo? Então, agora, conforme combinado, né,
Após a apresentação dos dois trabalhos, quem tiver considerações ou perguntas a serem feitas, né, por favor, fiquem à vontade. Eu vou começar, Paulo. Já que ninguém vamos se lá. prontificou ainda, eu queria só fazer... Na verdade, eu queria, primeiro, parabenizar tanto a Armelinda, o Samuel e a equipe do Samuel pelas apresentações e ver o quanto é importante esse evento quando ele anuncia novos pesquisadores e quanto vocês estão inseridos, envolvidos com essas temáticas de pesquisa. As duas temáticas mexem muito, primeiro, com o meu lugar de fala, com minhas histórias, e por isso eu queria trazer duas questões que são importantes para mim. Não seriam, na verdade, perguntas, mas apenas alguns comentários rápidos, que eu não vou me estender também. Primeiro, a Armelinda é minha orientanda do doutorado em Educação Escolar da UNDI, e dizer que para mim é uma honra muito grande tê-la como orientanda, né, por conta do seu envolvimento, da sua dedicação com a pesquisa, e isso para mim é muito importante, né? A Armelinda acaba sendo um presente na nossa vida. Eu digo que eu sou presenteado, porque todas as minhas orientandas são maravilhosas, né? É difícil falar de uma e não falar da outra também, das outras também. Eu só tenho orientandas no momento. Mas a Armelinda traz um ponto interessante, que é o ponto que é quando ela faz uma reflexão sobre a presença da criança na história. E eu, enquanto pesquisador da história social da criança, Armelinda, digo que essa não é uma questão exclusiva de Paraná, né? Em toda a história do Brasil, a criança foi negligenciada. Nós temos poucas fontes históricas que trazem tanto a criança, como a mulher, como os indígenas, como a população negra, como personagens principais das histórias. Mas em momentos eles não aparecem nem coadjuvantes, eles aparecem lá no rodapé da história, né? É um trabalho de, como diz o Walter Benjamin, de escovar a história a contrapelos para a gente conseguir localizar a criança na história. Porque a criança era quase um ser humano sem valor. Ela aparece muito mais nas pesquisas que envolvem questões sociais do que em outras questões que envolvem educação e outros aspectos da história do Brasil. Então, o Ji-Paraná, o município de Paraná repete o que a história do Brasil nos traz. Pouca informação sobre a história da criança. Hoje nós já temos muita coisa, mas muita coisa que foi cavada com muito sacrifício na história, que foi buscada como se faz na arqueologia, de buscar com uma pequena vassourinha lá, tentando buscar aqueles resquícios da história, aqueles pedacinhos da história para conseguir identificar a criança. Então, por isso, o teu trabalho acaba tendo uma relevância muito grande, uma importância muito grande, quando você se propõe a esse desafio de buscar essa criança que não existe na história, buscar essa criança que foi invisibilizada da história. E aí você vai fazer esse trabalho. Quando você diz tem poucas fontes, realmente, a gente não encontra quase nada, isso é verdade. E aí está o ineditismo do teu trabalho, quando você se propõe a buscar algo que visualmente não existe, algo que precisa ser construído e que vai sendo reconstruído a partir da tua pesquisa. E isso é importantíssimo quando a gente fala de pesquisa, e isso envolve você nesse mundo da nova pesquisa de forma primordial. O Samuel e a equipe traz um tema que para mim é muito caro também, Samuel, quando você fala sobre práticas corpóreas de circo. Eu digo isso porque eu não gosto de falar a minha idade, não, tá, gente? Isso foi há pouco tempo atrás. Mas eu já fui produtor cultural de uma escola de circo, que é a Escola de Circo Piccolino, que fica em Salvador, ali na região do Rio Vermelho, ali já à beira-mar. A Escola de Circo Piccolino é uma escola que trabalha exclusivamente com práticas corpóreas, né? Toda a apresentação do circo Piccolino é uma apresentação corpórea, onde se trabalha muito com a linguagem do corpo. E eu sempre costumo dizer que o corpo também tem um lugar de fala.
Que no momento que as pessoas se expressam, no momento que as pessoas colocam para fora a sua apresentação, ele coloca para fora também tudo aquilo que há dentro, tudo aquilo que está envolvido naquele momento, no momento de formação, na sua história de vida. O corpo nos possibilita uma leitura de mundo fantástica, que a fala, que a voz muitas vezes não consegue. É possível as falas. Eu brinco muito com os meus orientandos quando eles vão falar que vão fazer entrevista. Eu falo, você precisa gravar, filmar a entrevista, porque quando uma pessoa responde algo, a linguagem, a boca, ela fala alguma coisa, mas o corpo fala algo completamente diferente e que precisa estar presente nessa leitura. Então, o corpo se expressa de uma maneira tão rica que nos possibilita enxergar um mundo que muitas vezes não está visível, um mundo que não é apresentado a partir da voz, mas só com o corpo. Então, esse trabalho ele tem uma relevância muito grande, uma importância muito grande quando ele se propõe a trazer uma nova linguagem de mundo, uma nova leitura de mundo a partir do corpo. E principalmente por inserir isso dentro do contexto amazônico. A Amazônia é uma região que nos possibilita muitos aprendizados, nos possibilita muitas pesquisas, e é um mundo imenso que precisa ainda ser bem desbravado, bem explorado no sentido das suas riquezas culturais, e não explorado a partir das suas riquezas materiais. Mas é preciso sempre estar buscando essa riqueza amazônica, e você traz isso de uma forma fantástica, que é através das práticas corporais circenses. Então, eu queria apenas parabenizar vocês dois por esse início de apresentação e pelos trabalhos maravilhosos que vocês trazem para nós aqui, que é importantíssimo para a nossa aprendizagem. Mais alguém? Eu esqueci de levantar a mão, perdão. É mais para o Samuel. Eu dei uma distraída aqui, desculpa. Samuel, quando você diz a questão artística da diferença de entonação e tonação, o que você quer dizer? Lembra que você chegou e falou assim, sem o em, é só tonação? Eu não entendi muito bem aquela parte, fiquei confusa, não sei se eu que perdi algum fio ali na... Toada, né? É toada. Entoada, isso entoada e toada. Qual que é a diferença? Não tem, é porque eu que falei errado mesmo. Ah, tá. Você, a palavra tem é toada. Diferença na questão artística, isso? Eu vou dizer, não, será que tem? É porque eu falei entoado, mas eu falei assim, gente, eu acho que não é isso, eu acho que é só toada, eu que falei errado. Tá, é porque eu entendi toada, que era algum termo... toadas, assim, eu não sei explicar muito bem, gente, eu preciso ler um pouco mais para poder descrever isso no trabalho final, mas parece que são músicas de contextos amazônicos, eu não sei te explicar assim com muita propriedade, eu preciso dar uma colinha aqui num documento que eu tenho. Parece que são músicas de um contexto amazônico, onde algumas pessoas elas organizam essas músicas que elas trazem esses elementos, sabe? Assim, de elementos mais característicos dessa região, sabe? Não sei se eu consigo explicar isso com mais detalhe. Deixa eu só ver aqui se eu acho. Porque quando você falou assim, eu entendi que tinha dois termos, entendeu? Dentro do artístico. Eu falei assim, gente, será que eu tô confundindo? Eu não sabia, por isso que eu perguntei se eram dois termos, e aí você me explicou que você falou errado e só é um termo só. Ok, desculpa. A toada é como, pelo que ele está falando aqui, é como se fosse uma... É como se a gente pode pensar assim, como se fosse uma história, né? Uma história cantada, que eles trazem uma explicação daquele contexto, né? Eu acho nesse sentido. Entendi. Obrigada, Samuel. Desculpa. Por nada. Seria, só para contribuir, Samuel, por exemplo, Parintins é um grande espaço, é um grande espetáculo no mês de junho com os bois. Então, por exemplo, quem vai apresentar o boi é alguém que canta, ele vai cantar a toada. Então, de fato, ele vai narrar toda uma história, sabe? E aí existem alguns personagens, né, ali dentro, né? A Sinhazinha, né? A Catirina, seria mais ou menos nesse contexto. Então, por exemplo, quem canta o boi garantido tem alguém que vai puxar a toada. Quem canta o boi caprichoso, alguém vai puxar a toada também. Então, seria mais ou menos nesta linha. Obrigado. Professor Fábio levantou a mão. Não, eu só queria contribuir também, Samuel,
Quando a gente fala de toada e de entoada, né, os dois termos eles existem, eles têm uma aproximação também muito grande, né? Toada está muito ligada a isso que o Paulo trouxe, é isso mesmo. A toada está ligada a captar também o sentido daquilo que vai se expressar, de buscar dar sentido àquilo. Então, quando a gente vê a história de Parintins, não é apenas um anúncio de algo sem valor, mas é um anúncio de algo que está envolvido em todo um contexto, né? De toda uma história. Existe uma história para ser compreendida. A toada tem isso, essa apresentação daquilo que faz sentido, daquilo que é captado no cotidiano, daquilo que é construído coletivamente. A entoada, ela tem essa função de anunciar isso de voz alta, é um momento de gritar, é entoar, mas não necessariamente tem esse sentido de construção a partir do lugar. A entoada tem mais esse sentido apenas de anúncio, mas elas têm uma relação muito próxima. Gente, nós temos outras pessoas que queiram participar, perguntar, fazer apontamentos? Se não, eu vou falar agora, né? Então, se não há alguém mais para... A Armelinda, muito feliz, tá? Pela sua pesquisa, pelo seu envolvimento, né? E a Armelinda, ela vem de uma turma promissora, que é a mesma turma da Cleicineia, né? Uma turma de pedagogia iniciada, acho que foi em 2010, né? Vocês começaram. E aí nós já temos, além da Armelinda, nós temos a Cleicineia e temos ainda a Vanderleia, não é isso? Então, é uma turma promissora mesmo, que saíram da pedagogia, foram para os mestrados, estão no doutorado, sabe? Né? E fico muito feliz. Feliz ainda, Armelinda, pela questão de você encampar a pesquisa no campo da historiografia da educação e trazendo a questão abordando a infância. Eu sou fruto da escola rondoniense, em todos os sentidos, desde das séries iniciais, não vou chamar de pré-escolar, porque naquela época a gente não tinha nós tínhamos realmente, conforme a 5692, a primeira série mesmo, né? Então, primeiro ano ali, eu sou de uma escola rural, caminhava 3 ou 4 quilômetros para poder chegar, e não era uma escola, era um espaço no canto de um barracão. E não tinha um espaço. Então, o número de crianças ali era tão grande que não tinha... A escola ela não comportava, então tinham os cantos da igreja, formavam uma sala, e o canto do barracão da máquina de arroz formava outra sala. E é naquele espaço que a professora ia dar aula, né? Então, muito feliz, né, pelo seu trabalho, tá, pela pesquisa, e nós precisamos de pesquisadoras e pesquisadores para o estado de Rondônia no campo da história, da historiografia da educação, principalmente para além de Porto Velho, né? Então, por exemplo, Cacoal é um espaço a ser explorado, né? Então, as escolas ali, elas estão... E outra questão, a partir do que se colocou do Aras no início, né, da documentação, uma documentação ainda precisa ser, né, visitada, né? Não é revisitada, porque as pessoas por aqui ainda não visitaram essa documentação. A gente precisa ir lá, né, tentar entender quem são os sujeitos, né, essas crianças, a professora, e aí você vai trabalhar com um número de excedente, um número muito grande de crianças em escolas, né, a ponto de não ter espaço. Então, feliz pelas contribuições, né, e aí, ainda mais, discutindo essas questões com o meu companheiro Fábio. É isso, gente. O Fernando levantou a mão. Por favor, Fernando. Só que eu estava pensando um pouco na fala do professor Fábio, quando ele trouxe a questão do movimento como uma forma de expressão para além da fala, para além da escrita. A gente pensa nisso como uma coisa interessante nesse processo de análise, né? Se a gente for pensar um pouco na ideia de signo e símbolo, da representação, o movimento pode ser uma forma de expressar um signo e um símbolo diferente, que possa trazer aquela história da Amazônia ali, de uma forma que possa ser atribuído sentido diferente pela pessoa que está observando, né? Às vezes a gente traz um signo e um símbolo diferente, difícil de ser decodificado por alguma pessoa, e talvez o movimento consiga trazer isso de uma forma mais clara, ou então mais tocante, de qualquer forma que seja mais fácil de absorção e compreensão do que aquele evento pretende passar.
Se não tem mais alguém para poder contribuir ou fazer perguntas, né, eu passaria a bola para a Joíra. Se tem intervalo para voltar depois ou se a gente continua com as apresentações. Professor, depende do interesse de todos. Nós temos mais 2 apresentações, uma sendo a sua e a outra da Sandra, que já estão aqui na sala. Então, se quiserem que a gente já avance e a gente encerra um pouco mais cedo, tudo bem. Eu concordo de trabalharmos agora, né? Eu não sei os demais, né? E aí a gente fecha. Podemos continuar, então, professor. Ótimo. Fábio, professor Fábio. Eu também concordo. Eu acho que a gente pode continuar assim. Vamos ver os apresentadores aí. A Sandra já disse que sim e eu também digo que sim. Professor então, Fábio conduz agora. Vamos lá. Então, deixa eu só pegar aqui. Então, vamos lá. Então, novamente, bom dia a todas, todes e todos, né? Normalmente de afirmar que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer imenso aí estar reencontrando pessoas queridas como o Paulo. Prazer conhecer vocês, as pesquisas, Joíra, que eu apenas recebia e-mails e às vezes respondia, outras vezes demorava um tempão para responder, mas é por causa da correria. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, e principalmente nesse momento de aprendizado. Eu sempre considero que essas apresentações, quando me coloca na condição de coordenação, de avaliação, eu digo que eu sou muito mais aprendiz nesses espaços, porque são pesquisas que fazem com que eu compreenda o mundo ao meu redor a partir da voz de vocês, a partir das apresentações, e compreendendo também o lugar de fala de cada um, né, que a pesquisa está inserida e que a pesquisa se constrói, principalmente vocês que se dedicam, que têm se dedicado aí às pesquisas da graduação e da pós-graduação. Isso é fantástico para mim. Dando continuidade, nós vamos ter agora mais 2 apresentações, né? Nós teríamos a apresentação da professora Márcia, mas como ela não está, nós vamos passar para a próxima apresentação, que é o título A Criação de Escolas Rurais nas Regiões do Madeira e Guaporé entre 1930 e 1953, que será apresentada aí pelo Paulo. Paulo, fica à vontade aí, você tem seus 15 minutos aí de apresentação. Opa, está desligado o microfone. Então, pessoal, as contribuições que nós estamos trazendo hoje, elas estão no campo da historiografia e da educação, e aí nós vamos buscar entender o processo de criação das escolas rurais, e aí, por exemplo, no espaço geográfico que viria tornar-se o território federal do Guaporé. Né? Então, eu ainda não estou falando de território federal do Guaporé, e não estou falando de território federal de Rondônia. A partir de 30. Quando chega a 53, né, que é o período que fecha, aí nós já temos aí o território federal do Guaporé. Tá? Então, só contextualizando, então, esse espaço que nós chamamos de Rondônia, cerca de 85% do seu território pertencia ao estado do Mato Grosso, ou de Mato Grosso, né? E os outros 15% pertenciam ao estado do Amazonas. Então, a cidade de Porto Velho, que a gente conhece hoje, foi município do estado do Amazonas até 1943. Nas proximidades de 7 quilômetros, tinha uma cidade chamada Santo Antônio do Madeira, tá? Que pertencia, era um grande município que se estendia daquela região, das proximidades de Porto Velho, até Vilhena. Era o maior município do estado de Mato Grosso para aquele momento. E aí, em 28, criou-se o município de Guajará-Mirim também, né, que pertencia ao estado de Mato Grosso. Tá? Bom, primeiro, a nossa pesquisa ela vai trabalhar com o jornal Alto Madeira, que é um jornal fundado em 1917, e vai ter praticamente
100 anos de existência. Vai ser findado agora, né, nos períodos áureos dessa questão da informática em 2017. E o site da Biblioteca Nacional é um espaço, é um grande celeiro, né, de documentos digitalizados, né, de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil, com documentos a partir, né, para Mato Grosso, na época da província, né? Então, todos os jornais de Mato Grosso, na questão de província e de estado, estão hospedados na biblioteca, todos não diria todos, por exemplo, entre 1847 a 1890, cerca de 30 periódicos, né? E aí, mas assim, o nosso olhar aqui, ele está hoje para o espaço geográfico que veio tornar-se Rondônia. Então, o Alto Madeira é um jornal que está hospedado, né, digitalizado, desde de 1917 até 1989, viu? Quando eu comecei a baixar os números, né, então estavam disponíveis até 1987. Então, tempos depois, né, acrescentou-se até 89. E aí, uma sugestão para Armelinda, então, de repente, você vai encontrar muita coisa, né, de repente, né, nas páginas desses jornais, viu? Tá? Principalmente na década de 70, 80, tá? Aqui para a nossa região. É possível encontrar. E aí nos valemos também, gente, da questão da pesquisa bibliográfica também, para tentar construir uma compreensão do que veio a ser isso para o nosso espaço. Tá? Eu vou só colocar aqui um mapa. Espera cá. Ele só está querendo... Vamos ver aqui se vai. Isso. Então, esse mapa primeiro aí, ele foi... como é que eu posso dizer? Criado pelo autor, por mim, no momento que nós estávamos na pesquisa, né, no mestrado em Mato Grosso, com um trabalho sobre o Guaporé, a criação da Escola de Dom Rei. É só para vocês terem ideia, mais ou menos, do espaço geográfico que eu estou falando. Então, esse verde por cima aqui, né, deixa eu ir lá essa parte verde aqui, olha, né, então, Porto Velho, mais ou menos nessa parte do alto aqui, Santo Antônio do Madeira por aqui. E Guajará aqui. Esse amarelo todo até aqui, ou até aqui embaixo, né, é o Vale do Guaporé, tá? Então, o Vale do Madeira estaria circunscrito, né, a essa parte mais ou menos aqui, olha, ó, tá? Então, é desses espaços, né, que o que nós conhecemos como Rondônia hoje vão florescer, né, desde o final do século XIX. Tá? Então, para quem estuda um pouco a história de Mato Grosso, sabe perfeitamente da influência, né, do Guaporé na constituição, da questão da mineração, entre outras questões. Tá? Por isso que eu estou dizendo, né, que esse espaço vai ser o espaço de formação espaço geográfico vai ser o espaço de formação do que nós conhecemos hoje como Rondônia. Aí eu tenho outro aqui, o outro mapa, em cima, que é para mostrar, de fato, a região do Madeira, mas já mostrando as povoações. Muitas dessas povoações aqui, ó, ele está por quilômetros. Quilômetros 13, vai até o quilômetro 327, né, com povoações, e era um espaço que existiam algumas escolas. Tá? Então, aqui onde está o Abunã, né, a primeira escola que eu encontro vai ser na região do Abunã, rural, viu? Escolas, né, de instrução pública, elas estão registradas a partir de 1901, né, mas a primeira escola rural em 30 nesta região. E aí depois, ao longo da linha, né, os empreendedores da estrada de ferro Madeira Mamoré vão criar mais um número de 7 escolas, né, entre Porto Velho, né, e Guajará-Mirim, praticamente. Tá? Deixa eu ver mais. Então, em relação à questão das discussões, o trabalho ele está em princípio, né, no começo, porque nós estamos com os dados ainda, estamos pesquisando dados. Né? Então, por exemplo, nós vamos ao jornal
Opa, algo aconteceu. O professor encerrou a gravação. A participação. Talvez ele tenha clicado em alguma coisa e acabou saindo. Vamos esperar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, tá bom, professor. Professor Fábio, aproveitando que o professor ainda não está aqui, houveram algumas pessoas que pediram para remanejar a programação, e eu queria ver se a programação da Juliana, o professor voltou. Desculpa, eu fui clicar aqui para poder fechar uma aba, fechei a sala. Pode uma coisa dessa? Eu imaginei, Paulo. Acontece, professor. Então, deixa eu voltar aqui. Como eu dizia a vocês, né? Então, a questão das discussões, nós estamos na parte do ajuntamento de informações a partir dos jornais, viu? Mas nós temos aqui 2 autores que vão trabalhar com conceitos como ruralismo pedagógico. Nós conseguimos registrar, no ano de 1954, a passagem de um cabra chamado professor Robert King Hall. É um intelectual americano que vai fazer os estudos das de história comparada, e ele vem a serviço do INEP, né, para estudar a implantação das escolas rurais no Brasil. E aí, o que esse cabra faz? A convite, né, do diretor do INEP, do governador Araújo Lima, ele vem para a região do Guaporé, sobrevoa Porto Velho, toma um avião até Porto Velho, e vem até Guajará, e vai conhecer as escolas rurais. Veja, então, para poder ajudar na análise desse processo de implantação já na final da década de 40 e 50, viu? Que mais que eu tenho aqui? Eu falei do número de escolas, né, criadas, né, ao longo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Em 54, então, o decreto 270 vai criar 2 escolas nas proximidades do quilômetro 54, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aí nós temos, na mesma data, de 29 de janeiro de 1954, outro decreto chamado 271, que vão criar mais 3 escolas, e o decreto 272 vai criar mais 2 escolas. Então, nesse interim, né, então, nessa mesma data, nós temos 7 escolas sendo criadas, escolas rurais. E por aí, em 47, né, tem um plano, cria-se um plano chamado Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Esse plano tem um quantitativo monetário para a criação de grupos escolares, né, de escolas de formação de professores, né, de internatos e de um quantitativo de 46 escolas rurais. Aí, se eu já estou falando em 1950, né, nós já em 43 cria-se o território federal do Guaporé. Então, aí, mais de 10 anos depois, nós temos um plano de investimento. Esse plano de investimento, gente, na questão da Amazônia, ele é para todos os estados da região norte, para aquele momento, inclusive para o norte do estado de Goiás e a parte oeste do estado do Maranhão, viu? Então, como se fosse mesmo para a questão da região legal, né, ou real da Amazônia, tá? E aí, encaminhando para as questões finais, né, à medida que se avança para a década de 50, as escolas rurais elas passam a dar lugar, né, às escolas isoladas. Então, elas começam a mudar a nomenclatura, viu? Ao invés de escolas rurais, escolas isoladas. Eu só vou mostrar aqui para vocês, só um outro, para finalizar, um outro desenho que é aqui, olha, do Alto Madeira. Então, esse aqui é de 50, né, da década de 50, aonde eu vou encontrar aqueles decretos que eu falei para vocês, onde eu encontrei os decretos que eu falei para vocês, né? E aqui está o jornal como espaço de veículo que veiculava, né, os atos, né, administrativos oficiais do território federal do Guaporé. Então, muitos dados sobre a questão da educação, ela está aqui na seção sobre a divisão
de educação, viu? Tem divisão da saúde, tem a divisão de obras e divisão de educação, tá? Então, esta seria a nossa contribuição para essa manhã. Agradecido vocês. Obrigado, Paulo. Antes de passar a fala para a próxima apresentação, Joíra, você estava falando, você quer continuar? Ah, sim. Professores, é o seguinte, houveram algumas pessoas que pediram remanejamento de programação, e eu vi que está na sala neste momento a que vai apresentar a Juliana Faria Álvaro, e o senhor, né, também, professor Fábio, escreveram um texto que estava previsto para apresentar hoje, né? Vocês vão apresentar? Não, na verdade, vocês estavam previstos para apresentar amanhã de manhã. Amanhã. Isso. Eu gostaria de saber se seria possível transferi-los para hoje à tarde, porque senão amanhã de manhã nós teremos 8 apresentações. Então vai ficar bem mais complexo, mas... Joíra, eu não sei, só se a Juliana for apresentar sozinha, porque hoje à tarde eu tenho aula aqui na UESB, eu dou uma disciplina agora à tarde. Tá. Então, minha participação à tarde é bem mais complicada. Mas amanhã, em compensação, amanhã de manhã também eu não vou poder participar o tempo todo, porque vai estar acontecendo a CONAI lá em Vilhena, e eu vou fazer uma palestra na manhã. Então, a Juliana, de qualquer forma, ela vai ter que apresentar só hoje ou amanhã. Então, se ela quiser apresentar hoje à tarde, por mim, ok. Ju, tá aí, Ju, o que você acha? Prof. Não sei, pode ser, ué. Não tem problema, não. Pode ser? Agradeço, porque daí não fica muito corrido amanhã, tá? Eu também vou mudar minha apresentação para a parte da tarde de amanhã também, para poder não ficar tão corrido. Obrigada. Ok. Hoje à tarde é até mais fácil dar uma fugida para ver sua apresentação do que amanhã, que amanhã eu vou estar falando. Tá jóia, então. Hoje, como é a disciplina compartilhada, e os outros professores assumem. Então tá. Então vamos lá. Dando sequência, nós temos agora a apresentação intitulada Mulheres na Extensão Universitária, na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, 1970 e 1995, de autoria da Sandra de Matos e da Nilce Vieira Campos Ferreira. Acho que a Sandra vai fazer a apresentação, né, Sandra? Então, fique à vontade aí, pode usar o seu tempo aí de 15 minutos. Ok, obrigada, professor. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Sandra de Matos, eu sou pedagoga, com mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, e agora, fazendo doutorado, sob a orientação da professora Nilce. E faço parte do grupo da linha de pesquisa Cultura, Memória e Teorias em Educação, do grupo de pesquisa e estudos em História da Educação, Instituições e Gênero. A temática da minha pesquisa, né, assim como o título provisório, é Mulheres na Extensão Universitária na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, 1970 a 1995. Estou no início da minha pesquisa, né, ainda, então esse artigo vai ser um recorte da minha pesquisa, então vou estar apresentando aqui a minha pesquisa como em si. A minha trajetória, né, e a minha inclusão nessa temática de pesquisa, ela se inicia a partir do momento que eu me insiro na extensão universitária, né, eu sou servidora aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, e trabalho na extensão universitária, e a temática Mulheres na Extensão Universitária, ela vem a partir do momento que eu começo a frequentar aí o grupo de estudos, né, que estudamos a história das mulheres, instituições e gênero,
E comecei a ver na extensão universitária, a partir das fontes, que as mulheres, né, a invisibilidade das mulheres, né, então, nos documentos iniciais aí da UFMT, a gente, pouco se vê o nome das mulheres, né, e comecei a me perguntar onde estavam as mulheres no início da organização da UFMT e da extensão universitária dentro da universidade, né? O que elas faziam, quais eram os espaços que elas ocupavam, quais foram as dificuldades, as barreiras aí que as mulheres enfrentaram na extensão universitária. Só um pouquinho. O meu recorte temporal ele se dá em 1970, da fundação da universidade, né, mas pelas leituras realizadas, a gente vê que a extensão universitária, elas vêm a partir de uma resolução da estrutura da universidade, onde ela é mencionada pela primeira vez dentro do departamento de pesquisa. Então, dentro do departamento de pesquisa tem a divisão de extensão e a divisão de extensão. E o final, o término de 1995, ela se dá com a resolução número 15, de 26 de junho de 1995, porque foi a primeira resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa, que tratou particularmente da extensão universitária. Então, foi a resolução aprovada pelo Conselho, um conselho que se chama Ensino e Pesquisa, porque foi só a partir de 2018 que a extensão passou a ser inserida no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, mas em 95, a gente vê que a extensão universitária, ela, né, teve uma resolução específica, tratando dos conceitos, da sua organização e da normatização da extensão universitária. Antes disso, ela sempre vinha incorporada com as outras resoluções, junto com o ensino, junto com a pesquisa, né, sempre era tratada dessa maneira. Né? E nas pesquisas que eu realizo dentro da universidade, sobre a extensão universitária e sobre a participação das mulheres na extensão universitária, pouco vemos, né, pesquisas, documentos que registram essa participação das mulheres. Então, aí vem a problemática da minha pesquisa, de que maneira as mulheres contribuíram para a organização e constituição da extensão universitária na UFMT nos anos de 1970 e 1995. E os objetivos da pesquisa são investigar a participação das mulheres na extensão universitária na UFMT no período de 1970 a 95, assim como historicizar o percurso histórico da extensão universitária, né? Vemos que ainda não temos pesquisas relacionadas à extensão universitária da UFMT, relacionada ao percurso histórico, né, sempre ancorado com a história da extensão universitária que outros pesquisadores já fizeram. Né? Na UFMT, nós temos autores que já realizaram a pesquisa sobre a história da UFMT, né, da sua fundação, e do percurso da educação superior em Mato Grosso, como Pedro Benedito Dorileu, né, que tem vários livros que falam sobre a educação superior em Mato Grosso e também da UFMT. Ele faz esse registro, então, da história da educação superior da UFMT como um todo, mas não especificamente sobre a extensão universitária dentro da UFMT.
Outro item é pesquisar quais eram as características dessa extensão universitária na UFMT, e o último é analisar aí a participação das mulheres na extensão universitária da Universidade de Mato Grosso, né? Nós fundamentamos, a nossa fundamentação teórica, ela vem em torno da extensão universitária da UFMT, buscando aí alguns memorialistas, algumas teses e dissertações na área, que falam sobre a extensão universitária, sobre a fundação da universidade, e também vemos alguns autores que falam sobre a participação das mulheres na educação superior, né, especificamente aí da Universidade Federal de Mato Grosso. Mas em nenhuma desses trabalhos nós encontramos alguma coisa relacionada à participação das mulheres na extensão universitária em si. Vemos sim um trabalho da Siqueira, Dourado e Ribeiro, ela traz aí vagamente, né, de uma forma geral, trazendo aí a menção de uma mulher que participa da extensão universitária na organização e na coordenação da CRUTAC, que é o Centro Rural de Extensão, né? Então, vimos que, pela documentação, que a CRUTAC, ela ajudou aí na organização da extensão universitária dentro da UFMT. Antes mesmo aí tem todo um contexto que vem depois, que a extensão universitária, ela vem com o projeto Rondon, vem com a CRUTAC, vem com a organização dos departamentos, né, a partir dos departamentos dos cursos também, tá? Na historiografia e conceitos da extensão universitária, nós vamos trabalhar com Gurgel e Rocha, né, que é um dos clássicos aí que fala sobre a extensão universitária, Maria das Graças Tavares, Nogueira e Souza, né, que trazem essa historiografia e os conceitos da extensão universitária. E vamos trabalhar também no contexto da história das mulheres, estudos das mulheres e relações de gênero, perpassando aí toda a pesquisa, essas questões de relações de gênero dentro da educação superior, no contexto da extensão universitária. A nossa pesquisa, ela é documental, né, e também vamos usar aí entrevistas, né, testemunhas aí por meio de entrevistas. As entrevistas serão realizadas com os servidores e servidoras, né, e também de pessoas que participaram da extensão universitária, porque vemos que pelas fontes documentais, nós estamos vendo que muitas pessoas participaram da extensão universitária na equipe de execução, pessoas externas, né? Então, a gente gostaria de fazer também essas entrevistas para ter esse registro, né, e fazer essa análise juntamente com as fontes documentais. Então, vamos usar aí como fontes leis, decretos, resoluções, normativas, portarias, atas, boletins e os testemunhos por meio de entrevistas. Então, a nossa análise, ela será uma análise teórica, metodológica, né, e a partir do olhar do estudo como um todo, né, com a intersecção de vários métodos de coleta e análise e interpretação das informações, né, a partir da triangulação de dados que nós falamos, né, que muitos trabalham também na perspectiva de Minayo, né. A gente tem, assim, como considerações e possíveis resultados aí que vemos que as mulheres, a partir das documentações, das fontes documentais, que as mulheres, elas participaram aí da organização da UFMT como um todo, que já temos indícios que elas participaram da organização da extensão universitária,
ativamente, né? Então, ainda estamos no início da pesquisa, e estamos aí na procura de fontes documentais aí para poder registrar todo esse processo e fazer as análises, né? Eu finalizo aí com esse, parafraseando aí Febre, né, que diz assim: buscarei, portanto, compreender que a história se faz muito além de espaços, tempos e lugares, com a definição de um fazer historiográfico como um trabalho artesanal na busca de matéria-prima para moldar o próprio campo de investigação, para que por meio da narrativa que se tece possa nascer uma obra com uma forma peculiar de construir a história como um pequeno artesão científico que todos nós somos, que nós amamos até nas suas taras e nas manias. O pequeno artesão que faz por si mesmo todas as coisas, cria ele próprio a utensilagem, o seu campus de experiência, os seus programas de investigação. Aí, Febre, 1989. Então, as minhas referências estão nesse QR Code, qualquer coisa só direcionar o seu celular que vai estar aí, e eu agradeço pela participação e estou aberta às contribuições de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Sandra, pela belíssima apresentação. E vamos deixar aberto agora, né? Acho que o professor saiu sem querer. Voltou. Professor, Seu microfone, Fábio. fone, professor. Oi, desculpa, gente, apareceu uma ligação para mim aqui no celular, eu fui cancelar a ligação, fechou a sala. Mas parabenizar a Sandra aí pela belíssima apresentação e deixar em aberto aí para quem quiser iniciar o bate-papo, fazer suas considerações. A Joíra já está inscrita aí. É um prazer sempre poder ouvir essas pesquisas que foram apresentadas hoje, né? A gente percebe o quão diverso é o campo da história da educação, onde nós podemos fazer pequenos mergulhos, né? Conhecendo um pouco mais sobre Rondônia, sobre Ji-Paraná, sobre a história dessa participação Mato Grosso-Rondônia, dessa constituição de Estado, né? Também perceber as pessoas que estão fazendo e fazem memória ao longo da história e que não são referendados, como as mulheres, né, as crianças, que a gente vem estudando ao longo do tempo. Então, eu quero parabenizar as pesquisas, todas elas, as 4 pesquisas, agora finalizando do professor Paulo, da Sandra, é realmente muito frutífero a gente poder ouvir, porque muitas vezes o nosso tema é um pouco diferente do que vocês pesquisam, mas vocês sempre trazem um olhar que nos faz refletir a nossa pesquisa, que nos faz observar detalhes que talvez a gente, enquanto pesquisador, não estamos tão atentos. Então, é muito importante essa configuração de mapa que o professor Paulo trouxe, o quanto é importante ilustrar isso, né? Trazer para a tela mental o que seria essa divisão, essa criação, essa região do Guaporé, né? E a questão das crianças, que vai ser abordado pela pesquisa da Armelinda, essa infância que também tem pouca história, tem pouca referência, precisa ser tratado, ainda mais em regiões dos rincões brasileiros, né, como Ji-Paraná. A questão do circo com a ginástica também, eu quero dizer que eu gostei muito, é uma forma diferente da gente olhar a arte quanto processo educador também, né? Então, eu quero parabenizar e aproveitar só a oportunidade para relembrá-los que a gente tem a lista de presença que está no link do chat, depois eu peço a gentileza para que preencha, para que a gente possa promover depois o certificado, né? E a minha fala é mais nesse sentido de referendá-los. Alguém mais gostaria de se pronunciar?
Então, vou adiantando aqui, enquanto as mãos se erguem aí na tela. Primeiro, parabenizar o Paulo aí pela belíssima apresentação, uma pesquisa riquíssima que envolve a história, memória, historiografia, que é apresentada aí de uma forma belíssima, através dos mapas, das figuras. Eu acho isso fantástico. Eu acho que o trabalho, quando ele traz essas imagens, possibilita que a gente se situe, principalmente no espaço, a gente consiga compreender do que o pesquisador está falando, sobre o que ele está falando. Quando ele fala de determinada região, eu consigo visualizar isso em um mapa, em uma figura, uma imagem, é possível entender a dimensão da pesquisa. Eu acho fantástico esse recurso da utilização de imagens e de mapas e de figuras que são criadas. Então, o Paulo aí, um grande pesquisador aí da história também de Paraná e de Rondônia, nos traz aí mais uma proposta belíssima de trabalho que com certeza vai nos possibilitar aprendizados múltiplos, né? E sobre a história de Rondônia, que é uma história que ainda está sendo cavucada aí pelos pesquisadores, por professores, que têm trazido riquezas maravilhosas que estavam escondidas. Rondônia, por ser um estado novo, né? Um estado ainda muito jovem, pouca coisa foi produzida, principalmente no período anterior ao estado, ainda quando Rondônia era um território. Então, poucas fontes também estão disponíveis, mas essas fontes têm que ser, as fontes disponíveis são buscadas em alguns momentos muito longe de Rondônia, mas é possível, e o Paulo demonstra que é possível ressignificar essa história, trazer essa história de volta com muita competência. O trabalho apresentado pela Sandra em parceria com a professora Nilce é um trabalho também fantástico. Sandra, eu só queria dizer que eu também sou filho da UFMT, né? Eu fui doutorando, eu fiz meu doutorado aí no programa também de educação. Já faz um bom tempo que eu terminei, e fui orientado pelo pai, amigo maravilhoso, que eu tenho um carinho muito grande, respeito, admiração, e com quem ainda dialogo muito, que é o nosso professor Passos, né? Foi um presente na minha vida. E sei da importância do programa e da competência dos professores aí nessa nossa formação. E parabenizar por esse projeto tão interessante, tão importante, que nos revela aí questões bem singulares no que diz respeito a essa participação das mulheres na extensão, a essa representação, essa representatividade das mulheres. Eu disse que é outro tema que a gente tem buscado muito evidenciar, é a temática que envolve também as mulheres. As mulheres também foram invisibilizadas durante a história como papel secundário, como papel de auxílio, como papel complementar à figura masculina, né? E hoje isso me fez lembrar, porque hoje de manhã eu estava aqui, aí eu peguei, olhando a carteira, minha esposa deixou a carteira de trabalho aqui, e aí eu fui folheando lá com ela e vi que a carteira de trabalho, a primeira parte, a primeira folha fala da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? É a primeira coisa que tem, né? Você vê o quanto a figura masculina era impositiva, estava presente, dominava. E eu comecei a rir, ao mesmo tempo que me traz essa reflexão histórica sobre o papel da mulher, o lugar da mulher na história e como ela foi deixada como, não diria nem como coadjuvante, né? Ela foi abaixo ainda foi mais aquele figurante, né? um personagem figurante da história. E as pesquisas como essa de vocês nos trazem isso, nos fazem ver a história de uma forma diferente, nos fazem traz um empoderamento também para a mulher, no sentido de mostrar que ela teve uma participação fundamental na história, que ela esteve presente na história, que ela não foi esse personagem apenas
figurante da história subordinada aí à figura masculina, né? Então, parabenizar também pela pesquisa e deixar em aberto aí, caso alguém tenha mais algum comentário, caso o Paulo ou a Sandra queiram fazer considerações sobre a pesquisa, e depois passar para a Joíra para a gente fazer o encerramento. E, antes de encerrar minha fala, eu quero parabenizar todos e todas que apresentaram hoje, e eu reconheço aí o valor importantíssimo do trabalho de cada um de vocês. Não diria que tem um trabalho melhor do que o outro, um trabalho mais rico do que o outro. Tem trabalhos diferentes, e cada um com suas potencialidades, suas riquezas, e essa diversidade é que faz com que o mundo da pesquisa seja tão bonito, tão amplo, de mostrar que em cada lugar, em cada espaço, pesquisas são desenvolvidas com muita competência por vocês, tá bom? Abraço aí, vamos continuando. Sandra. Obrigada, professor. Para mim é assim, um prazer muito grande estar falando de 3 pontos principais dentro dessa pesquisa, que é sobre a história das mulheres, né, que é sobre a extensão universitária e que é sobre a educação superior num espaço público, né, da educação superior pública, de uma universidade pública. Então, a gente vê qual significativo é para esse momento a gente estar fazendo pesquisa assim, nessa área, né? Um desafio muito grande de trabalhar dentro da universidade, de ir em busca dos documentos, né? De ir em busca das fontes, seja ela por fontes documentais, ou seja por fontes de testemunhos aí orais, que a gente vai estar usando no grupo de pesquisa, a história oral. Então, porque pela a busca de documentos na universidade, quando a gente vai buscar documentos em escolas públicas, já é difícil, né? E buscar os documentos na universidade também tem o mesmo caminho, né? Porque nós da universidade, dos setores públicos, não temos uma política de guarda dos documentos, então, ainda estamos construindo isso, então, e buscar documentos com a participação das mulheres, verificar aí como que as mulheres participaram desse processo organizativo da extensão universitária, para nós será com certeza um grande desafio, né? Está sendo um grande desafio. E é assim, muito gratificante fazer parte, né? E trazer essas mulheres para a visibilidade da história, da nossa história, da história da educação. Principalmente aí enfatizando a extensão universitária na educação superior. Eu queria só, de repente, aqui demonstrar a importância do jornal como um espaço da modernidade para aquele momento, né, para o registro, para veicular a questão das notícias, né, importante. A modernidade era vista, né, era um veículo da modernidade, porque era um veículo de informação, né, e o Alto Madeira ele se torna, né, uma fonte de pesquisa muito importante por isso, né? As mulheres estão lá, as que eram diretoras de educação, né? Por exemplo, eu vi uma fotografia, né, de uma primeira-dama, Ludmila Trota, na ocasião do território federal do Guaporé. Ela, ladeada das alunas, né, normalistas da escola Carmela Dutra. Né? Então, essas mulheres estão invisibilizadas na história, né, na historiografia local também, e precisam, né, eu não posso de maneira nenhuma usar o termo resgate ou algo parecido. Acho que a gente precisa ir lá, né, e talvez a partir, né, desse pensamento, não do tempo presente, né, mas tentar caminhar. A Sandra está trabalhando com a questão da história oral. A história oral, a voz, né, o escutar, né, a história da outra pessoa é muito importante para isso, né?
Tem um trabalho do professor Pascoal também, né, que ele pesquisou a história do Território Federal do Guaporé até a mudança de nome para Território Federal de Rondônia em 56. Né? Então, só para demonstrar aqui, em primeiro lugar, a questão do jornal enquanto fonte de pesquisa muito importante para isso. Então, por exemplo, em 51 teve um concurso de robustez. Como que é a questão do higienismo, né, ou mesmo eugenia, estava empregado em todos os rincões do Brasil? Como que você tem um concurso de robustez, né, infantil para a data de 1951? Veja só, né, a importância. E isso para a questão da educação também. Né? Então, seria só isso, né, que nós temos trazido esse jornal como fonte de pesquisa importante, né, para as passagens vivenciadas naquele momento, nesse espaço que nós chamamos hoje de Estado de Rondônia. Joeira, passa a palavra para você. Ok. Obrigada a todos e a todas. Eu quero só pedir a gentileza de vocês abrirem a câmera para a gente tentar tirar uma foto, né, aparecendo todas as pessoas possíveis, para a gente registrar esse momento tão importante de resistência, de insistência, de luta, né? Vou pedir a gentileza, lembrando que a lista de presença, o link da lista de presença está no chat. Peço a gentileza que preencham para que a gente possa depois formular os certificados. Também, enquanto vocês vão abrindo a câmera, na parte da tarde, então, está previsto a apresentação de 5 trabalhos, né? Nós temos a Juliana Cândido, com o professor Josemir, professor Carlos Ednei, Júnior, Bianca, e aí trouxemos a Juliana Faria Álvaro, que também vai estar apresentando conosco. Professor Fábio, o senhor disse que talvez o senhor teria mais condições de estar hoje à tarde. Seria melhor no início ou no final das apresentações incluir a Juliana Faria? O que o senhor prefere? O senhor poder dar uma fugidinha para cá? O áudio. Oi. Joeira, para mim é diferente, porque eu vou sair um pouco, né, e aí o outro professor assume. Então, no horário, a Juliana me dá um toque e quando ela for apresentar, eu entro. Eu só não posso ficar o tempo todo, mas posso sim. entrar. Tudo bem. Então, na parte da tarde, nós iniciaremos os trabalhos às 14 horas de Brasília, né? 13 horas de Cuiabá, e aí cada um faz adaptação para o seu horário, porque temos muitos horários aqui diferenciados em nossa... Carol, vamos tirar foto? Você já tirou? Nem vi, Carol. Vamos agora, peraí, vamos fazer a foto montada, todo mundo sorrindo. Sim. Foto de família, como diz a Nilce. Vamos lá, por favor, Carol. Prontinho, gente, obrigada. Obrigada, então agradecemos a presença de todos e todas, encerramos essa manhã, retornaremos no início da tarde, às 13 horas de Cuiabá, 14 horas de Brasília. Outro link, tá? Foi enviado para vocês no e-mail, é o painel 4. Nós faremos parte do painel 4, ok? Caso... Oi. Assim, por exemplo, aquele prospecto, ele foi enviado todos os links ali. A partir dele, eu não consegui entrar hoje. Se a gente pudesse repetir no grupo do Jopec que a gente tem, eu agradeceria, tá? Tá, vamos sim, viu, Carol, por favor, então, a gente anotar essa demanda de repetir o link do painel 3 e 4 na parte 3 da tarde. 4. No todos os grupos de contato que nós temos. O nosso vai ser o 4, a professora Nilce fica no 3, mas é bom também já divulgar. Ok, gente? Então, muito obrigado, bom almoço a todos, até.